Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Então, gente, hoje eu venho aqui para trazer essa linda girafinha que a gente vai fazer utilizando a técnica de amigurumi, tá? Essa videoaula ela vai ser dividida, essa série vai ser dividida em 3 videoaulas e aqui eu dou início na nossa primeira videoaula. Espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar aquele joinha no vídeo e também se inscrever no canal, tá? Cliquem também no sininho de notificação, porque esse sininho, ele é bem importante, principalmente para vocês que recebem em primeira mão no celular de vocês sempre que eu coloco vídeos novos, certo? Gente, então assim, essa girafinha, ela fica utilizando os materiais, se vocês utilizarem os mesmos materiais que eu estou utilizando para fazer, ela vai ficar com um tamanho, desde aqui da pontinha até a ponta do pé, de 35 centímetros, certo? Então, ela vai ficar com 35 centímetros, certo? Ela vai alterar o tamanho se vocês utilizarem outro material. Pode ser utilizado outro material? Claro que pode, sem sombra de dúvida, tá? Só cuidem que essa medida de 35 centímetros é para este material que eu tô usando. Então, se vocês forem utilizar outro, provavelmente vai dar alteração do tamanho, né? Dependendo da textura da linha que vocês utilizarem. Certo, gente? Então, como eu falei pra vocês, essa videoaula vai ser dividida em 3 videoaulas. E agora, pessoal, eu vou passar pra vocês os materiais que nós vamos utilizar para confeccionar a nossa peça. Vou passar os materiais, tá? Que nós vamos utilizar para confecção da nossa girafa. Para fazer o corpo da nossa girafa, eu vou utilizar o amarelinho da linha Charminho. A cor é 1236. Como a Charminho, ela tem uma textura fina, para deixar ela um pouquinho mais grossa, eu utilizei ela fio duplo, tá? Então, mas quem tiver aí um fio amarelinho, de repente da Charme, ou a própria linha Amigurumi, que é própria para fazer esse tipo de técnica de confecção, pode estar utilizando apenas um fio, tá? Eu vou utilizar 2 porque, como eu disse, a textura da linha é fina e eu quero uma peça mais encorpada, correto? Nós vamos utilizar também, não sei se vocês lembram do bebê ioiô que eu trouxe aqui no canal, tá? De amigurumi, eu fiz um em azul e fiz um em verde, que era um verde Tiffany. Eu vou utilizar a sobrinha da linha do verde, tá? Para tá confeccionando a girafa, certo? Ele é um verde Tiffany, pessoal, a linha é a Charme, tá? Como eu disse pra vocês, a nossa girafinha, ela vai fugir um pouquinho da girafa tradicional, né? Digamos que ela vai ficar uma girafa mais contemporânea, mas fiquem à vontade para a escolha das cores da preferência de vocês, tá? Eu vou fazer a minha amarelinha com esse verde aqui, que eu gosto bastante dessa cor. Toda a peça, na verdade, toda a girafinha, nós vamos fazer utilizando a agulha número 3 milímetros, tá? Então, é essa agulha que vocês vão precisar para fazer toda a peça. Vamos utilizar uma tesoura, uma agulha de tapeçaria. Vou utilizar olhos com travas de segurança, que é o que eu gosto de trabalhar. Eu não gosto muito de aplicar botões nas minhas peças de amigurumi, porque pode ocasionar de estar se soltando. Então, daqui um pouco, se é um bebê ou uma criança muito pequena que está utilizando, pode colocar na boca e isso pode causar acidente. Então, eu prefiro estar usando o olhinho com trava de segurança. Esse olhinho, a numeração dele é número 11, tá, pessoal? Esses olhinhos são bem fáceis de encontrar em lojas, bazar, lojas de afiamento. Vocês conseguem estar encontrando os olhinhos. Vou trabalhar, né, com marcador de ponto para poder definir a minha volta, o início e o final da minha volta. E vou trabalhar também com a nossa fibra siliconada, que é o que vai dar preenchimento às nossas peças, tá bom? Então, pessoal, a princípio são esses os materiais que nós vamos precisar, tá? Fiquem ligadinhos acompanhando aí a videoaula, que agora eu vou iniciar explicando para vocês todo o processo do passo a passo, tá bom? Pessoal, nós vamos iniciar a nossa peça pela cor verde. Nós vamos iniciar ela pelo focinho, tá? E o meu focinho vai ser verde, então por isso que eu
peguei a nossa linha Charme aqui, cor verde. Peguei a minha agulha e o meu marcador de pontos para poder dar início à peça. Vou fazer, como em todo amigurumi, né, o nosso anel mágico para poder iniciar a nossa peça e fazer aqui, iniciar a nossa volta. Opa. Ó, então tá aqui. Agora, dentro do nosso anel mágico, vou estar trabalhando 6 pontos baixos. Dica, não apertem muito ponto para que vocês não tenham dificuldade na próxima volta, tá? Deixa eu ver aqui, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, aqui está os nossos 6 pontos baixos. Agora, eu vou puxar um pouquinho, mas eu nunca puxo totalmente na primeira volta, tá, pessoal? Eu espero para puxar mais nas demais voltas, para que eu consiga visualizar de forma clara aqui o nosso primeiro ponto, certo? Então, a nossa segunda volta, nós vamos estar fazendo 2 aumentos em cada ponto alto. Só que antes disso, gente, eu vou colocar o meu marcador aqui no meu último ponto, porque dessa forma a gente sabe quando inicia e quando termina a nossa volta, certo? Então, venho aqui no primeiro ponto e vou fazer um aumento, vou fazer 2 pontos baixos nele. Em cada ponto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, porque ao final da minha volta, ao invés de 6, nós vamos ter 12 pontos baixos, certo? Ó. Vou fazer o meu último aqui. Se vocês quiserem contar para ver se tá certinho, vocês precisam ter, como eu disse, 12 pontos altos. Ó, vou colocar sempre no último ponto, gente. E aqui eu vou puxar, aqui eu já posso puxar agora o anel mágico para ele ficar juntinho, ó. E depois eu posso estar arrematando esse fio maior aqui, certo? Então, agora nós vamos para nossa terceira volta. A nossa próxima volta, eu vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo no primeiro ponto. E no ponto seguinte, eu vou estar fazendo 2 pontos baixos. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, 2 pontos baixos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e outro com aumento. Um ponto baixo e outro com aumento até chegar no final da volta. E ao final da volta, nós vamos ter 18 pontos baixos. A nossa quarta volta, gente, ao invés de nós fazermos um ponto baixo em aumento, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ó. 2 pontos baixos seguidos de um aumento. Dessa forma, nós vamos estar trabalhando por toda essa volta. Essa vai ser a nossa quarta volta, tá? Então, quem quiser acompanhar, quando nós finalizarmos a volta, dando tudo, vocês fazendo tudo certinho, vocês vão ter 24 pontos baixos, tá bom? Então, ao todo, ficarão com 24 pontos baixos ao final da carreira. Bom, gente, a nossa quinta volta, então, vai seguir a sequência das demais, só que agora nós vamos fazer 2, 3 pontos baixos seguidos de um aumento. Então, ao invés de 2, agora nós vamos ter 3 pontos baixos seguido de um aumento por toda a nossa volta, tá? Por toda a nossa quinta volta, certo? Ao final da quinta volta, contem aí o de vocês, que se tiver certinho, vocês vão ficar com 30 pontos baixos, tá ok?
Bom, pessoal, agora nós vamos para a sexta volta. Detalhe, da sexta a 10ª volta vai ser exatamente igual. Nós vamos fazer somente ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, essa aqui é a nossa sexta volta, ó, onde eu vou trabalhar somente ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, nós vamos fazer isso na sexta, na 7ª, na 8ª, na 9ª e na 10ª volta, tá? Então, vai ficar todas essas voltas da sexta até a 10ª com 30 pontos baixos, porque as nossas voltas vão ser somente ponto baixo em cima de ponto baixo, tá ok, gente? Aí, depois, nós vamos trocar o fio. Quando a gente for para a 11ª volta, nós vamos trocar para o fio amarelo, mas aí eu venho e explico direitinho para vocês aqui, tá certo? Tá? A primeira parte da nossa girafa, que é o focinho, tá? Agora eu vou cortar aqui o fio. Opa! Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Deixa eu tirar o marcador. Depois eu coloco ele de novo. Fazer um ponto baixíssimo. Ó. Pra segurar bem. Eu gosto de colocar aqui, seguir com o marcador pra saber onde é que finaliza a volta, tá, pessoal? Aqui, se vocês quiserem, pode estar colocando dentro do fio do focinho aqui da nossa girafa o fio, porque como vai ir a fibra siliconada aqui dentro, não vai aparecer, certo? Então, agora eu vou pegar o meu fio duplo da Charme para poder dar continuidade à peça. Pessoal, vou fazer uma laçada, né? Que é a laçada inicial, certo? E vou vir aqui no meu primeiro ponto, que é esse do lado aqui, ó. Estão vendo? Pra poder tá prendendo o meu fio. Faço um ponto baixo. Opa, opa, opa. E agora, gente, eu vou estar dando segmento à minha peça, certo? Aqui. Isso. Agora, eu vou estar dando segmento à minha peça. Então, eu tô na volta 11, tá? Então, o que eu queria falar pra vocês? Que da volta 11 até a volta 15, vai ser exatamente ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, a gente vai continuar com os mesmos 30 pontos baixos que nós já estamos no nosso trabalho, tá? Então, vai ficar a 11, a 12, a 13, a 14 e a 15, somente ponto baixo em cima de ponto baixo, só que agora utilizando o fio amarelo, certo, gente? Então, ó, aqui nós vamos trabalhando agora por todos os nossos pontos, através de ponto baixo em cima de ponto baixo, tá bom? Até a volta 15. Bom, fiz aqui, né? Cheguei na minha volta 15 e agora vou para 16. A 16 nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, não mais aumento, e sim diminuição. Então, vou pegar só a laçadinha da frente de um ponto e do ponto seguinte e faço uma diminuição. Agora, eu venho aqui e faço mais 1, 2, 3 e mais uma diminuição. E assim, nós vamos fazer por toda a... Opa, desculpa. Por toda a nossa volta, tá? 3 pontos baixos e uma diminuição. E ao final da volta, gente, nós vamos ter 24 pontos baixos, ok? Fiz, então, os meus 3 pontos baixos e diminuição. E fiquei com 24 pontos baixos ao final da 16ª. E agora, eu tô indo pra 17ª volta. Na 17ª volta, pessoal, na 17, nós vamos fazer somente ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, ao final da volta, nós vamos permanecer com os mesmos 24 pontos, certo? Apenas ponto baixo em cima de ponto baixo.
Pessoal, a próxima volta 18, nós vamos fazer da mesma forma, apenas ponto baixo em cima de ponto baixo, tá bom? E ao final, como falei como anteriormente, nós permaneceremos com os 24 pontos baixos. Então, são duas voltas, a 17 e a 18, que nós vamos fazer através de ponto baixo, sem aumento nem diminuição. Bom, gente, vamos lá então para nossa volta 19, número 19. A volta 19, nós vamos trabalhar com diminuição. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos, agora uma diminuição. Sempre pegando as alcinhas da frente, lembrem, tá? Um ponto baixo, mais 2 pontos baixos, uma diminuição. Dessa forma, nós vamos fazer por toda a nossa volta, certo? E ao final dela, nós vamos ter 18 pontos baixos, tá bom? Então, vocês podem estar contando aí ao final, se tiver certinho, vocês vão finalizar essa volta com 18 pontos baixos. Bom, pessoal, como depois vai afunilar mais a nossa cabecinha, já dá para ir colocando a fibra siliconada lá embaixo, tá? Ó. Ó. Tô enchendo aqui a nossa girafinha. Já enchi um pouquinho aqui, ó. E agora nós vamos pra nossa volta de número 20 já, gente. Já estamos quase finalizando a cabecinha da nossa girafa. Então, nós vamos vir aqui e fazer um ponto baixo, seguido de uma diminuição. Ó. Um ponto baixo, seguido de diminuição. Dessa forma, nós vamos trabalhar por toda a nossa volta. Um ponto baixo, seguido de diminuição, por toda a volta do nosso trabalho. E ao final, nós vamos ter 12 pontos baixos. Bom, pessoal, aqui já dá pra gente colocar o nosso olhinho, porque depois vai ficar complicado de colocar o olho quando tivermos com a fibra siliconada. Eu sempre gosto de escolher não onde fica a emenda dos fios para ficar à frente do nosso trabalho, ó. Então, eu vou escolher essa parte aqui. Pode estar calculando, pessoal, mais ou menos umas 3 ou 4 voltas de amarelo, ó. E nós vamos colocar o nosso olhinho aqui, o nosso primeiro olhinho. E agora, a gente só vê a questão da simetria mesmo, né? Então, tá aqui, ó. Vai ser mais ou menos aqui. Pelo que eu estou percebendo, ó, não vou botar... Eu gosto de botar a taxinha por último, porque daí a gente vê se é isso mesmo também, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Aqui tá simétrico. Que dá pra fazer, de repente, botar um mais separadinho aqui. Deixa eu ver como é que fica. Não, vou voltar ele aqui. Acho que é aqui. Acho que aqui é o lugar... Aqui. Não, vamos lá. Que agora ele vai com fibra, né? Ó. Então, aqui tá o nosso olhinho. Aí, a gente vai vir aqui, colocar a nossa taxinha. Ó, que essa taxinha é grande, hein, gente? Pode apertar bem ela. Ela é chatinha de colocar mesmo, mas depois que prende, não solta mais. Por isso que é importante ver a localização do olho certinho, gente, pra não ter problema. Que depois que coloca ela, tu não tira. Eu, pelo menos, não sei a técnica de tirar. Se alguém souber, pode estar deixando aqui nos comentários. E agora, nós vamos preencher legal, assim, legal mesmo de fibra.
porque nós vamos para a última volta, que é a volta 21, e na volta 21 nós vamos fazer toda em diminuição. Então, ele vai ficar bem rentezinho aqui, vai ser bem complicado da gente colocar a nossa fibra depois, tá? Aqui, gente, ó, ela ficou bem cheinha, ó. E agora, nós vamos fazer somente diminuição, que é a nossa última volta. Então, nós vamos vir aqui, ó, somente pegar os fios da frente e vamos fazendo as diminuições em todos os nossos pontos. Ao final, nós vamos ter... No final, é pra gente ter 6 pontos baixos, ó. E assim, nós vamos fazendo por toda a nossa volta de diminuição, certo? Então, aqui, ó, pode ver que já ficou bem estreito o nosso buraquinho. Agora, nós podemos tirar o nosso marcador de ponto. Aqui pode estar arrumando a fibra, ó, pra deixar ela bem parelhinha. E aqui eu sempre faço, pessoal, o fechamento dessa diminuição de 6 pontos baixos. Eu gosto de fazer para dar um acabamento melhor na peça, certo? Ó. Ó. E arremato botando os fios aqui pra dentro, ó. Ó. Tá aqui o meu arremate. Corto. E primeira etapa pronta, então, da cabecinha da nossa girafa, certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer a orelhinha dela. Nós vamos fazer 2 orelhinhas, certo? Eu vou ensinar como fazer uma pra vocês e a outra vocês vão fazer exatamente igual, certo? Bom, gente, a nossa próxima volta, então, que é a 11, né? Nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Nós vamos fazer por toda a volta. Ao final, nós ficamos com 12 pontos baixos, ok? Tá, pessoal? E agora nós vamos para a última volta. Detalhe, a orelhinha a gente não vai colocar fibra, tá? Ela não precisa ser colocada a fibra, porque ela vai ficar, não vai ficar cheinha, tá? Senão vai ficar bem estranha a nossa peça. Então, é sem a fibra, certo? É somente costurando na peça. Então, essa volta aqui, que é a última, pessoal, nós vamos somente fazer as diminuições e para ao final ter os nossos 6 pontos baixos, ó. Então, somente trabalhando diminuição em cada ponto. Detalhe que eu oriento a vocês. Quando for cortar o fio agora, deixem um pedaço de fio para que vocês possam utilizá-lo para costurar na peça, tá bom? Facilita bastante, porque daí o mesmo fio vocês utilizam para fazer a costura, não precisa ser feita uma nova emenda para poder fazer a costura da orelhinha na peça, tá certo? Ó, tá aqui a nossa orelhinha, ó, deixei o fio, depois dá pra virar ela um pouquinho aqui, ó, na hora de costurar, ó, que daí vai ficar as duas, vocês vão fazer exatamente igual. E agora, nós vamos fazer os chifres que vão ficar no meio,
que nós vamos fazer ele utilizando o fio branco. Então, a mesma coisa, eu vou ensinar vocês a fazer né? Fazer um chifre. E o outro chifre vocês vão fazer exatamente da mesma forma, ok? Então, peguei o meu fio branco, vou fazer o anel mágico aqui, tá, gente? Vamos estar fazendo aqui. Prendendo. Para poder tá dando seguimento ao trabalho, certo? E aqui nós vamos trabalhar dentro do nosso anel mágico, como já é de costume, os nossos 6 pontos baixos. Então, faço 1, faço 2, faço 3, faço 4, faço 5, faço 6. E venho com o nosso marcador para poder marcar aqui o nosso último ponto, porque dessa forma a gente sempre sabe quando finaliza e quando inicia a nossa volta, certo? Agora eu venho aqui no primeiro ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Em cada ponto, 2 pontos baixos e ao final nós vamos ter 12 pontos baixos, certo? Essa é a nossa segunda volta. Finalizei a minha segunda, agora nós vamos para a terceira volta, que nós vamos fazer da seguinte forma: um ponto baixo e um aumento. Então, nós vamos fazer aqui, o primeiro vai ser ponto baixo, e o segundo nós vamos fazer um aumento. Seguinte, um ponto baixo e o seguinte, um aumento. Então, por toda a volta, nós vamos fazer um ponto baixo seguido de aumento. E ao final dessa volta, nós vamos ter 18 pontos baixos. O chifrinho da nossa girafa, ele é feito na cor verde. Eu peço desculpa para vocês que eu iniciei fazendo na cor branca, desmanchei e retomei com a verde. Mas o que acontece? Para não ter que desmanchar toda a gravação da peça que já estava sendo feita, o que eu fiz? Eu fiz com a cor verde até a altura onde parou o nosso último tape do vídeo, tá? Mas também daqui um pouco, né, gente, se vocês quiserem estar fazendo o chifrinho com a cor branca, não vai ficar feio, tá, gente? Vai ficar... Porque, assim, eu acho que cor é muito individual, né? A gente vai colocando, vai acertando a combinação. Eu prefiro estar fazendo em verde, acho que vai dar um efeito mais colorido, enfim, acho que vai ficar mais legal a peça, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu parei na terceira volta, que é um ponto baixo e um aumento, para poder agora tá trabalhando a continuidade na cor verde, tá bom? Então, a nossa quarta volta, pessoal, vai ser somente ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Então, eu vou estar fazendo aqui. Então, no final dela, nós temos que ter os nossos 18 pontos baixos, certo? Ó. Então, somente vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. A nossa quinta volta, pessoal, nós vamos fazer um ponto baixo seguido de uma diminuição. Ó, sigo ele através de uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Por toda a nossa volta, ao final, nós vamos ter 12 pontos baixos na nossa quinta volta, tá bom? Bom, pessoal, já vou colocar um pouquinho da nossa fibra siliconada. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Porque ele vai apertar a nossa... Vai ficar menorzinha. Não, vou ter que botar com a ponta da agulha mesmo. Mas ela vai ficar menorzinha, vou mostrar pra vocês aqui. Então, agora, nós vamos fazer a sétima volta
somente através de um ponto baixo e uma diminuição, novamente. Opa, desculpa, gente, desculpa, vamos fazer errado aqui. A próxima volta vai ser somente ponto baixo em cima de ponto baixo, tá bom? Então, nós vamos fazer essa volta apenas ponto baixo em cima de ponto baixo. Até o final. Até o final da nossa volta. E, novamente, mais uma volta de ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, ao final, permaneceremos com os mesmos 12 pontos baixos, ok? Bom, pessoal, como ela tá um pouquinho maior, eu acho que agora talvez a gente consiga colocar a fibra aqui. Vamos dar uma empurradinha com a nossa agulha. Eu acho que agora vai. Ó. Agora foi-se, ó. Agora a gente vai fazer diminuições, então vai ficar mais complicadinho. Então, a maior parte da fibra que vai na parte ali de baixo, né? A gente já consegue tá colocando, certo? Então, agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma volta toda ela com diminuição. Então, como nós estamos com 12 pontos baixos, ao final dessa volta, nós vamos permanecer com os mesmos... Desculpa, nós vamos permanecer com 6 pontos baixos, porque cada ponto vai sofrer uma diminuição, tá? Então, nós vamos ficar com 6 pontos baixos. E a próxima volta, nós vamos fazer toda ela repetição, somente ponto baixo em cima de ponto baixo das 6 voltas, tá? Nessa parte a gente finaliza, então nós vamos finalizar com as próximas 2 voltas, que vai ser uma agora com toda ela em diminuição, ficaremos com 6 pontos baixos. E mais uma somente em ponto baixo. Se alguém quiser fazer o chifrinho um pouquinho maior, só vão fazendo repetição dessa volta de ponto baixo, tá, pessoal? De repente, eu achei que ele tá muito pequeno, eu quero ele um pouquinho maior. Então, só façam as repetições de 6, tá? Pra conseguir chegar, de repente, no tamanho que vocês desejam. Cortem o fio, deixem um fio maior, certo? Pra que vocês possam estar utilizando esse fio maior como costura também. Então, não arrematem a peça, tá? Vão arrematar somente depois da costura, ok? Bom, pessoal, tá aqui, ó. Ele vai ficar aqui, o outro vai ficar do outro ladinho. E a nossa orelhinha aqui, uma de cada lado pra fazer a nossa girafinha, certo? Tá aqui o nosso trabalho. Aí, eu vou fazendo as costuras, né? Vou mostrar pra vocês como fazer direitinho de um lado, né? Pra que vocês consigam acompanhar e fazer o outro lado também, pra que a gente possa dar continuidade à nossa peça com as demais partes da nossa corujinha, tá bom? Vamos fazer o anel mágico aqui, certo? Na orelhinha, nós vamos fazer com fio amarelo, tá? E nós vamos fazer aqui dentro do nosso anel mágico. Só deixa eu prender aqui o anel. Nós vamos fazer dentro do nosso anel mágico. Os nossos 6 pontos baixos, certo? Então, faço um, cuidem para não apertar muito ele, né? Faço 2, e assim eu vou fazendo, até ficarmos com 6 pontos baixos. Vou pegar o meu marcador, colocar aqui no último ponto, né? Para delimitar a nossa volta. Vou puxar um pouquinho, lembre, né? Como eu expliquei, eu nunca puxo por completo na primeira, para conseguir visualizar bem os pontos. Somente o primeiro, que tá aqui ele. E a nossa segunda volta, como já é de costume,
vai ser 2 pontos baixos em cada ponto baixo, né? Então, vai ter um aumento para cada ponto. Ao final da nossa volta, nós vamos ter 12 pontos baixos, certo? Ó, 2, terceiro aumento, quarto aumento, quinto, e sexto aumento. Então, ao todo aqui, nós vamos ficar com 12 pontos baixos, certo? Vou só transferir o meu marcador. Aqui eu já posso puxar mais um pouquinho agora, ó, pra ficar bem fechadinho. E na nossa terceira volta, nós vamos fazer um ponto baixo seguido de um aumento, certo? Um ponto baixo seguido de aumento, onde ao final da nossa volta nós vamos ter 18 pontos baixos, certo? Um ponto baixo em aumento e ao todo 18 pontos baixos. Bom, agora, pessoal, nós estamos na quarta volta. Ao todo aqui, então, como eu falei, nós temos 18 pontos baixos. Na quarta, a 10ª volta vai ser exatamente da mesma forma que nós vamos fazer. Somente ponto baixo em cima de ponto baixo, tá bom? Então, vai ficar quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª volta, exatamente da mesma forma, ponto baixo em cima de ponto baixo. Ao final, nós permaneceríamos com os mesmos 18 pontos baixos, tá bom? Bom, pessoal, tô aqui com a rostinha da minha girafinha. Então, eu coloquei uma orelha e coloquei um chifre, né? E agora, eu vou vir do outro lado, ó, pra colocar outra orelha e o chifrezinho aqui do lado também. Pessoal, aqui não tem mistério, na verdade. Eu só trouxe pra vocês visualizarem, mas é só a costura mesmo, gente, ó. Que a gente vai tá tentando colocar aqui, ó. Eu faço meio que de olho, não vou, confesso pra vocês. Mas quem tiver um alfinetezinho, quiser tá colocando aí pra facilitar, pra que ele fique bem retinho, ajuda com certeza. Ó. Aqui vai ficar o meu outro chifrinho. E dessa forma, nós vamos passando a agulha entre a cabecinha e o chifre, né? Pra deixar ele bem presinho, ó. Vamos fazendo a volta, enfim, né? Na peça, pra que ela fique bem presa, tá, pessoal? Tanto de todos os lados. É importante que ela fique bem presa de todos os lados, ó. Que aí no final, ó, tá aqui, ó, o resultado, ó. Eu vou fazer a minha costura aqui pra ela ficar bem presinha, tá? E depois eu venho, porque eu quero mostrar um detalhezinho aqui da orelhinha pra vocês, porque a orelhinha, ela tem que ficar viradinha aqui, tá? Então, a gente não vai costurar ela reta, mas eu vou mostrar pra vocês o detalhe, tá bom? Bom, gente, aqui está os meus 2 chifrinhos, uma orelhinha e a outra orelhinha, desculpa. Então, aqui eu vou colocar minha agulha, certo? Bom, pessoal, primeiro eu vou fazer aqui nela, ó. Vou deixar essa parte de baixo assim, ó. Isso vai facilitar na hora de prender ela. Então, eu venho, faço alguns pontinhos aqui pra deixar ela nessa proporção. E aí, eu venho aqui. Tentem colocar na mesma altura, né, gente? Pra não ficar torto, isso é muito importante, porque é o que vai dar a qualidade do trabalho de vocês. E vão prender ela sempre tentando forçar com que ela fique assim, ó, viradinha,
tá? Então, dessa forma, a gente vai fazer a costura. Da mesma forma que a gente fez o outro, mas tendo esse cuidado de procurar deixar ela viradinha. Ó, procurar deixar ela viradinha assim. E vamos ir costurando, costurando por toda a volta, até sentir que ela estiver bem presa, né? Quando ela estiver bem presa, pode estar cortando e arrematando o fio, que a parte da cabecinha da nossa girafa já vai estar pronto. Bom, gente, aqui está a minha girafinha já costurada, as orelhinhas, os chifres, com a cabecinha toda pronta da nossa girafa. E agora a próxima etapa vai ser trabalhar no corpinho, né? Deixar o corpinho da nossa girafa pronta, os bracinhos, as pernas e todas as demais peças. Gente, mas assim, eu vou finalizar esse vídeo, né? A primeira etapa, na verdade, desse vídeo, na finalização da cabecinha da nossa girafa, para que esse vídeo ele não fique tão extenso, certo? Eu agradeço muito quem acompanhou a videoaula até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, que tenham conseguido acompanhar a videoaula até o momento. E espero muito que vocês continuem acompanhando as demais partes dessa série da girafinha. Porque o resultado final dela, eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Certo, gente? Se gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha para dar um apoio pro canal, tá certo? E se ainda não é inscrito, também se inscreva no canal, porque assim vocês conseguem estar recebendo aí em primeira mão, né, no celular de vocês, sempre que eu coloco vídeos novos, tá? Cliquem no sininho, que é o sininho de notificação. Exatamente esse sininho que vai dar, né, a marcação no celular de vocês a cada vídeo novo que é postado, tá bom? Deixo o meu abraço carinhoso a todos vocês que me acompanhem e fiquem ligadinhos aí, pessoal, até a nossa próxima videoaula, tá bom?